Olá, meus 342 inscritos. Gente, quase 400, estou super animada. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, me ajuda muito, é rapidinho e não custa nada. Tenho certeza que você vai adorar algum desses livros aqui que eu leio e você vai gostar em algum momento. Hoje o livro que eu vou falar é esse aqui, Nebulosos. Gente, ele estava na minha lista há muito tempo. E eu confesso que eu fui ler ele sem esperar muita coisa. Mas eu já começo esse vídeo dizendo foda. Esse livro é muito, muito foda. Assim, eu não esperava nada, ele me entregou tudo. Gente, o que faz esse livro ser foda antes de eu explicar ele? Ele faz com que eu grite. Eu sei que o livro é bom quando eu começo a gritar pelo livro. Esse é um livro, gente, que tem várias cenas que estão acontecendo que tu pensa que são reais. E não são. Tipo, é uma lembrança. Teve uma no final que eu fiquei assim, ó. Nossa, gente, acho que teve umas 3 cenas que era sonho e eu achando que era real, eu chorando. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E era um sonho, ou era uma lembrança. Então, assim, o livro me fez de trouxa de 3 a 4 vezes. E isso foi ótimo. Eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto que o livro traga emoções, mesmo que seja de raiva. Então, assim, perfeito. Só lendo pra saber. Então, assim, por favor, leiam. O livro basicamente começa com alguns personagens principais e um deles que é muito importante é a Maxine Woods. Vou chamar ela de Max para resumir. Basicamente, ela tá na escola de boas e ela recebe uma ligação do pai dela dizendo que o irmão dela foi espancado e abandonado na frente do hospital. Então a gente já começa aí com um baita de um drama. E ela quer saber quem que espancou o irmão dela, quem que botou o irmão dela na frente do hospital, que não se prestou nem a levar o irmão dela para dentro do hospital. O irmão dela, que se não me engano é Carter o nome, ele estava fazendo parte de uma fraternidade, que o nome da fraternidade é Nebulosos, exatamente o nome do livro. Só que essa fraternidade, ela é conhecida como uma fraternidade que trafica drogas. E ela tem um líder, né? Toda fraternidade tem um líder. Então, o líder dessa fraternidade é o Chase. Quando a Maxine descobre que o irmão dela foi espancado, ela vai no hospital, o irmão dela tá quase vegetativo, ele realmente foi muito espancado, e a polícia não tem nenhum sinal assim de quem fez isso. Só que a Maxine, obviamente, ela é esperta, ela sabe no que o irmão dela poderia estar metido, ela só não tinha certeza se o irmão dela estava envolvido com drogas ou se o irmão dela estava morando na fraternidade, não se envolvia com essas coisas, porque a fraternidade é conhecida pelo tráfico de drogas que acontece ali dentro, que eles meio que mandam no campus, assim, em relação a drogas. Então, o primeiro suspeito que ela tem na cabeça é alguém da fraternidade, e ela não sabe se o irmão dela estava envolvido ou não. Ela leva a mochila dele para casa e começa a mexer na mochila do irmão dela, e ela encontra vários livros, e quando ela abre um livro, ela encontra drogas dentro. Então, na hora, ela já pensa, meu irmão estava envolvido com drogas de alguma forma e por isso ele foi espancado. Então, a primeira coisa que a Max faz é ir na fraternidade dos nebulosos. Ela encontra na rua o carro do líder da fraternidade, do Chase, e ela simplesmente pega uma barra de ferro e começa a bater no carro do líder da fraternidade. O líder que ela sabe que mexe com drogas. Então eu fiquei pensando assim, o que essa guria tá fazendo? Ela tá pedindo pra morrer, né? Porque, gente, quem em sã consciência vai fazer isso com traficante? Só ela mesma, né? Mas ela é conhecida por ter o pavio curto, assim, que é aquela pessoa que deveria estar se tratando de alguma forma. E ela começa a quebrar o carro dele, e aí começa o carro a pitar, e sai todo mundo de dentro da fraternidade, e sai o Chase, que é o dono. E ela não fica intimidada por ele. Ele vai peitar ela vai peitar ele, só que ele não faz nada muito agressivo. E ela começa a gritar, você espancou meu irmão, você largou meu irmão na frente do hospital, eu vou entregar vocês pra polícia, não sei o quê. E o Chase diz que ele realmente espancou o irmão dela, que o irmão dela estava roubando dele e que ele não admitia isso. E ele queria saber quem era ela, né? Porque na hora ele ficou meio chocado de ter uma guria tendo coragem pra fazer aquilo no carro dele. E ela começa a gritar, eu sou o seu pior pesadelo, eu vou fazer a sua vida um inferno, não sei o que. Ele deve ter achado extremamente engraçado. Eu achei até meio engraçado essa parte. Mas ela não teve medo de peitar ele e ela falou que ela ia fazer o inferno da vida dele. E aí ele, né, tem uma hora que ela tá fazendo um barraco muito grande, que ele pega ela e põe ela pra dentro da fraternidade e explica pra ela que o irmão dela tava roubando e não sei o que, né, meio que falou pra ela que sim, eles fizeram porque o irmão dela tá fazendo merda. E aí ela vai embora.
Aí ela tá puta, né, querendo entender, achar uma forma de denunciar eles, de levar pra polícia dizendo que foram eles que fizeram, porque o irmão dela tava mexendo com droga. Só que é difícil ela fazer isso sem botar o irmão dela em uma situação pior, né? Porque o irmão dela pode sair do hospital e ainda ser preso por estar envolvido com droga. Então ela não pode diretamente falar pra polícia sobre isso, porque o irmão dela tava envolvido com drogas também. E aí, a gente tem ela numa cafeteria, algo assim, falando com um amigo dela, que é o Shao, que é o melhor amigo, assim, desde a infância. E, na verdade, o Chase entra na cafeteria e senta do lado dela. O Chase é o líder da fraternidade do Nebulosos, o cara que ela quebrou o carro dele e o cara que confessou que espancou o irmão dela. Nisso, o Shao, amigo dela, sai da mesa pros dois conversarem, porque todo mundo meio que tem medo do Chase, inclusive o amigo dela. E ela fica possessa dele estar ali do lado dela, e ele começa a falar que, ele fala baixinho, né, que ele mentiu, que ele não espancou o irmão dela, que ele só falou aquilo na frente da fraternidade toda para que eles soubessem que ninguém poderia roubar dele sem consequência, mas que ele não fez, ele mentiu. E aí ela fica mais braba ainda e pergunta, tu acha que eu sou idiota que eu vou acreditar nisso? E ele diz, na verdade, eu acho você linda. Já começa tudo aí o negócio, tipo, ai meu Deus, adoro, já gostei dele ali já na hora. Ele claramente acha ela linda, ele deve ter ficado apaixonado vendo ela quebrar o carro dele, assim, tanto que ele não fez nada muito grave. Mas aí a gente já fica na dúvida se a gente confia nele ou não. Primeiro ele diz que ele fez e depois ele diz que não. Mas ela fica insistindo, querendo saber quem fez. Ele disse que sabe, mas que ele não pode falar. Então a gente tem aí uma Maxine, né, putaça, querendo saber quem é que fez. Só que o Chase diz pra ela que eles podem se ajudar. O Chase sabe que ela tá com a mochila do irmão dela, que nessa mochila tem droga, e essas drogas são realmente da Fraternidade Nebulosos. O irmão dela tava, assim, roubando ele. E aí o Chase fala, vamos fazer uma troca. Você me devolve as drogas e eu te falo quem espancou o seu irmão. E aí eles meio que marcam de se encontrar, assim, pra ela entregar as drogas. Aí ela tem uma ideia que é inteligente, vamos dizer assim, mas não dá muito certo, que é, ela vai na delegacia e diz pra eles que acha que o irmão dela estava envolvido com drogas, então ela meio que fala, e que sabe quem espancou o irmão dela, e que essas pessoas agora estão querendo a droga de volta, e que essa droga está com ela. E ela diz pra polícia que quer fazer uma cilada pra eles, que a polícia vai junto com ela, escondidos, enquanto ela faz essa troca pelas drogas. E aí a polícia entraria na hora e pegaria o Chase e as drogas, e já prenderiam ele por ter espancado o irmão dela. Até então a polícia super aceita, diz, não, vamos fazer sim, né, eles, né, fazem altas coisas pra ajudar ela. Quando chega na hora que ela vai entregar a mochila pro Chase, ele fica olhando ela, e aí a polícia vem atrás, e ela fica super nervosa, tipo, nossa, deu certo, a polícia veio. Quando vê o Chase, começa a conversar com a polícia, porque a pessoa que estava ajudando ela esse tempo todo dentro da delegacia e que foi junto com ela dentro dessa cilada que ela bolou pro Chase, é o irmão do Chase. O irmão do Chase é o policial. Então, assim, esse tempo todo ela tava pedindo ajuda do irmão do Chase. Então, assim, um cara ali na hora, né, disse, e aí, Chase, tudo bem? Bah, tem que estar toda hora resolvendo teus pepinos, hein? Tipo, não fez nada, porque é o irmão dele. Então, ela, já na hora, ela entra em pânico, ela começa a chorar, dizendo que, meu Deus, ele manda nessa cidade. Tipo, ele tá até infiltrado na polícia, eu nunca vou conseguir justiça pro meu irmão se o cara tem um irmão dentro da polícia. Então, assim, ele deve acobertar várias merdas que o Chase faz, que a Fraternidade Nebulosos faz. Então, assim, ela meio que entra em pânico. E aí ela começa a chorar tanto, mas o Chase, ele não tenta, né, o irmão dele ia prender ela, dizendo que ela tava usando drogas, que ela tava com uma mochila de drogas. Então, assim, poderia ter tudo virado ao contrário e ela ser presa. E aí o Chase diz pra ele, não leva ela, deixa que eu lido com ela. Tipo, né, ela tentou aprontar pra mim, mas eu vou lidar com ela. E aí o Chase fica com tanta pena dela que ele dá o nome da pessoa que espancou o irmão dela, que é o Kazaki. Esse cara é um líder de uma outra fraternidade, de uma outra faculdade. Então, assim, quem espancou o Carter foi uma pessoa de uma faculdade rival, que o Carter estava roubando realmente as drogas do Chase, né? No início ele estava trabalhando pro Chase, mas acho que ele não ficou muito satisfeito em ser um novato, e ele pegou essas drogas e ia tentar vender ou trabalhar para outra fraternidade, né? Em outra faculdade, usando as drogas do Chase.
Então a gente fica na dúvida, tá, o Chase mandou espancar ou não? E agora a gente tem a história que o Kazak espancou. Então, assim, o Carter, irmão dela, tava achando que ia ser esperto, né? Pegar as drogas e ir pra outra fraternidade. Quando ele foi lá na outra fraternidade, espancaram ele. E aí ele tava quase vegetativo no hospital. Então, a ideia que ela teve de envolver a polícia não deu certo. E nesse meio tempo todo, como o irmão dela tá hospitalizado, ela não tem mãe, a mãe deles morreu, se eu não me engano, de câncer há um tempo atrás. E ela tem um pai que não se dá bem, ela não se dá bem com esse pai, não gostam dele. Só que eles estão ruins de grana e, né, custos médicos são muito altos. E a única solução que o pai dela vê pra pagar fisioterapia pro irmão dela, né, porque ele quase ficou vegetativo, assim, se ele sair, vai sair muito mal. A forma que ele viu foi eles se mudarem e morarem com uma tia dela. Então, o Carter vai mudar de hospital, o pai deles vai, né, morar com essa tia e ela iria também. Só que na cabeça dela, se ela sair da cidade, nunca vai ter justiça pro irmão dela. Então, ela quer ficar pra encontrar provas contra o Chase, contra a fraternidade, pra prender eles de alguma forma. E aí ela começa numa luta pra ver quem é que vai hospedar ela em casa, porque ela não tem pra onde ir, ela vai se mudar, tipo, daqui a 2 dias. E aí ela vai atrás de amigos que dizem não. Tem um amigo dela, que é o Shao, que ele é super importante na história, que ele mora com a mãe dele, o padrasto e os irmãozinhos pequenos. E ele diz que super traz ela pra dentro de casa, nem que seja pra dormir no chão. Só que o padrasto dele espanca ele, as crianças e a mãe dele. Então nem a Max quer ficar lá. A Max tem muita pena. A Max, por ela matava o padrasto do amigo dela. Eles são super próximos e a Max é muito braba. Então, assim, ela tá nem aí, sabe? Ela vai pra cima mesmo. E ela só não fica na casa dele porque nem ele aguenta ficar na própria casa dele, porque é um caos. Então tem toda uma questão de violência doméstica muito grave ali na casa do amigo dela. E ela não vê como uma opção nesse momento. Então ela tá correndo aí pra ver se acha um lugar pra ficar. Aos poucos, depois que a Max fica sabendo que esse Kazak, né, espancou o irmão dela, ela quer ir atrás dele de alguma forma. E a única pessoa que conhece esse cara de verdade é o Chase, o líder dos nebulosos. Só que ele não quer que a Max se envolva, ele não quer que a Max vá atrás dele, porque o cara é um cara perigoso. E ele se arrependeu de ter dado essa informação pra ela. E ela é uma pentelha, ela fica indo atrás dele. Ela começa a seguir eles nas festas pra tentar encontrar o tal do Kazak. Assim, ela tá fazendo o auê pra encontrar esse cara. Ela nem sabe o que ela vai fazer quando encontrar ele. Não sei o que ela acha que ela vai fazer com um cara que, né, faz esse tipo de coisa. E o Chase tá super arrependido de ter envolvido ela, de ter dito isso pra ela. E ele tenta meio que proteger ela. Ele diz, não, eu vou te ajudar, mas eu vou junto, faça do meu jeito. A gente vai, né, ver ele, vamos fazer alguma coisa, mas comigo, né, deixa eu te proteger. Claramente ele gosta dela, ele acha ela bonita e tal. E aí tem toda uma função que ela ainda não tem onde morar. E ele meio que fica sabendo que ela não tem onde morar e ele oferece o apartamento dele pra ela ficar uns tempos. Que ele dorme mais na fraternidade, mas ele tem um apartamento na cidade. E aí, obviamente, ela diz, não, você tá louco, eu não sei até agora se você espancou ou não meu irmão, tu acha que eu vou ficar? E nisso ela fica correndo pela cidade, tentando procurar um lugar pra ficar, e ela não acha, e ela acaba tendo que pedir pra ele pra ficar uns dias no apartamento dele. Esse apartamento que nem sempre ele está lá, mas ele anda passando bastante tempo lá, e assim, é um apartamento super bonito, limpo, ela teria o próprio quarto dela, então assim, ela acaba morando com ele por uns tempos. E aí, né, como ela precisa de dinheiro pra se sustentar e pra ajudar o irmão dela, ela acaba pedindo por Chase pra trabalhar pra ele um pouco, ajudando ela a fazer o quê? Vender drogas. Então, assim, eles vão pra umas festas e ela vai lá, começa, né, na mochilinha dela vender. E aí, nisso, ela fica, olha, eu vendo drogas pra você e você me mostra na festa quem é o Kazak, quem é o cara que espancou meu irmão. E aí eles acabam, né, ela tá morando junto com ele, começa a ter uns climas ali, umas tensões, uma coisa que a gente já espera. Mas tudo que ela faz é em busca desse Kazak, em busca dessa vingança. Ela tem muito na cabeça dela que ela vai se vingar. Se for o Chase, ela vai se vingar. Se for o Kazak, ela vai se vingar. Ela vai se vingar de quem fez aquilo com o irmão dela. Irmão muito tapado, né? Vamos combinar. Como eles vão se conhecendo, aos poucos a gente vai descobrindo que a fraternidade Nebulosos não é de tudo mal. Eles podem traficar drogas, mas eles fazem protestos mascarados, ajudando os professores. Eles fazem várias campanhas sociais que as pessoas não imaginam, porque eles usam máscaras. Eles são envolvidos em várias coisas que ela não esperava, e eu também não esperava. Eu fiquei tipo, olha só. E aos poucos a gente descobre também que o Chase, o líder da fraternidade, né, o cara que tá emprestando apartamento pra ela, ele cursa literatura. O cara escreve poemas, e ela achou uns poemas no escritório dele. Então assim, né, traficante, líder de fraternidade e escreve poemas. Adorei.
Tem um momento na história que até eu fico confusa, que ela meio que acha no escritório dele um relatório policial. E nesse relatório policial diz que teve uma festa, que um cara foi morto, e quem prestou depoimento, né, nessa questão ali da morte do cara foi o Chase e o Kazakh. Os dois juntos. E, tipo, meio que um defendeu o outro, falando que foi em legítima defesa, que foi pra defender uma menina, que o cara tava extremamente exaltado e que foi em legítima defesa. Mas que o Kazakh e o Chase meio que falaram junto ali no depoimento e um defendeu o outro. E na hora eu fiquei que nem ela, como assim? O Chase acabou de me dizer que o Kazakh, né, espancou meu irmão, eles são rivais, e agora os dois, num arquivo policial antigo, os dois fizeram um depoimento e meio que livraram a barra um do outro. Será que eu tô sendo a idiota aqui nessa história? Será que eles estão me usando e mentindo pra mim? Será que tudo que eu descobri até agora é mentira? Nessa hora eu fiquei bem confusa também. Fiquei igual ela. Mais pra frente, a gente descobre que o Chase, ele tem uma faxineira, que daí a Max acaba conhecendo, né? Porque ela vai lá limpar o apartamento. E essa faxineira começa a falar super bem do Chase, porque ela diz que o Chase ajudou ela numa fase muito difícil da vida dela. E mais pra frente a gente descobre qual foi essa fase muito difícil. Ela tinha um namorado extremamente abusivo, que ele estava bêbado em uma festa e ele tentou estrupar ela. Acho que ele fez, se eu não me engano. E aí, ele apareceu lá na festa, ela apareceu toda ensanguentada, com o vestido rasgado. E aí esse cara, o Chase foi pra cima dele, o Kazakh também foi pra cima dele. E o que aconteceu? O cara morreu, porque a faxineira pegou a arma do Kazakh e atirou no namorado dela. Exatamente. E o Chase, como é amigo, né, dessa faxineira, ele disse pra polícia que ele tinha atirado, que ele pegou a arma do Kazakh, né, meio que em legítima defesa ali pra defender a guria. Então, assim, realmente teve um cara que morreu, realmente o Kazakh e o Chase meio que, né, tentaram se livrar ali, mas o Chase mentiu, não foi ele que atirou naquele cara, não foi ele que cometeu o homicídio, quem cometeu foi a faxineira, a mulher matou o próprio namorado, e o Chase encobriu isso, e o Kazakh também ajudou a encobrir porque foi com a arma dele, então eles tinham que entrar em um consenso ali. Foi bem mais pra frente que a gente entendeu isso no livro, tá? E então, isso só mostrou como o Chase não é o que a gente imaginava, né? Ele não é esse traficante, líder de fraternidade completamente do mal e tal. Então, a gente começa a ver aí umas coisas bem diferentes dele. Lembra que eu falei que o amigo dela, o Shao, ele... É Shao, acho que é o nome, é Shao. Ele é espancado pelo padrasto em casa, a mãe dele também, os irmãozinhos dele também. Então, tem um momento que ele liga pra Max chorando, pedindo ajuda porque o padrasto dele tá espancando a mãe. E aí, a Max está com o Chase nesse momento. Os dois correm que nem doido de carro pra casa do Shao pra ajudar ele. E o Chase quase espanca o padrasto do Shao, assim, ó, no soco, defendendo a mãe e o próprio Shao. Sendo que ele não deve nada, mal tem contato com eles, ele simplesmente se enlouqueceu e começou a defender e quase espancou o cara. O cara é levado preso, né? Ali a Max acalma as crianças, acalma a mãe do Shao, acalma o Shao. E aí meio que as coisas se assentam um pouquinho. E mais pra frente a gente descobre que depois o Chase voltou na casa pra falar com o Shao, dar dinheiro pra eles, dar um grupo de apoio pra mulheres que sofreram violência doméstica, porque a mãe dele sofreu isso, então ele entende o que o amigo da Max tá passando. E ele volta sozinho lá na casa, sem a Max, pra ajudar eles a indicar esse grupo e dizer que ele tá extremamente à disposição. O Shao não acredita nisso, ele conta pra Max no outro dia, a Max também não acredita. Então, assim, até eu fico com sentimentos super doidos, sabe? Tu acha que sabe alguma coisa e, na verdade, não sabe de nada. E o Chase é perfeito, assim. E a atração sexual entre os dois dentro do apartamento, assim, só melhora. Uma coisa triste que a gente descobre durante o livro é que o Chase já perdeu uma namorada. O pai dela trabalhava com umas coisas meio perigosas e aí uns caras abordaram eles na rua, ela e ele, quando eles estavam na calçada tomando um sorvete, se eu não me engano. E ela tomou um tiro no pescoço e morreu nos braços do Chase. Então, assim, ele tem um passado bem triste em relação a isso. E isso é um ponto que no final do livro, acho que acontece, assim, uma das piores trollagens que eu li nos últimos livros, assim, que eu fiquei tipo, não acredito. Então, assim, vão ler que vocês vão saber o que eu tô falando. Gente, eu tô resumindo bem o livro, porque tem muita coisa, muito detalhe, tá? O Chase, ele é mulherengo, né? Ele é bonito, né? Líder de fraternidade, então ele tá pegando uma mina lá de vez em quando, que é a tal da Maya, que é um sexo sem compromisso.
Só que ele gosta mesmo é da Max, ele quer pegar a Max. E essa Maia já tá vendo que ele tá muito de olho na Max e quer pegar a Max. Só que a Max, né, ela meio que não confia nele e eu super entendo. Essa Maia, ela apronta. Ela falsifica uns relatórios policiais. Gente, eu já tô pulando bem pra frente, tá? Ela falsifica uns relatórios policiais que dão a entender que foi o Chase mesmo que mandou espancar o irmão da Max, tá? Deu a entender que assim, ó, o Chase descobriu que o Carter tava pegando as drogas pra levar pro Kazak. O Chase entrou em contato com o Kazak e disse pra ele, ó, devolve minhas drogas, mas eu deixo tu espancar o Carter. Foi basicamente isso. Foi basicamente isso que a Maia mentiu que tava lá no relatório, mentiu essa história, dizendo que o Chase fez isso. E nisso, nessa fase aí, a Max e o Chase já estavam meio que se amando e já estavam transando e já estavam se gostando e os dois estavam juntos já. E eles estavam numa pousadinha, que tinha acontecido um auê todo depois de uma festa lá, que eu nem vou entrar em detalhes porque é muita coisa. E aí a Max recebeu uma filmagem no celular onde mostrava o Chase largando o Carter na frente do hospital. Então sim, o Chase realmente largou o Carter na frente do hospital sem entrar, largou na calçada, espancado, quase morto. Mas não diz no vídeo que foi ele que espancou, diz só que ele largou na frente do hospital. Então, eu entendo. Ele mentiu pra ela que ele nunca teve na frente do hospital, que ele não fez aquilo. Então, essa parte ele mentiu mesmo. Só que no vídeo, na manipulação do relatório, deu a entender que ele realmente fez aquilo. E aí acontece uma coisa que eu achei fodástica. Mesmo a Max gostando dele, mesmo ele estando dormindo na cama do lado dela, ela deu um jeito de entrar em contato com a outra fraternidade, entrar em contato com o Kazak e dizer que ia entregar o Chase pra ele. Que o Kazak poderia fazer o que quisesse com o Chase. Então ela literalmente entregou o namoradinho dela pro inimigo matar ele, porque ela ia até o fim na vingança dela. Então ela fazia isso extremamente, né, chorando e tal. E ela fez isso no banheiro, ela recebeu esse relatório, esses vídeos no banheiro. Ela ligou pro Chase, ela deu um jeito de, né, dizer, olha, a gente vai sair aqui do motel, nos encontra na rua, tal. Pega o Chase e faz o que você quiser com ele. Ela realmente ia se vingar dele mesmo amando ele. E, gente, e ela sai do quarto, assim, o Chase pergunta, por que você tá estranha, não sei o que, e ela não fala. E aí, do nada, no livro, eles estão saindo de carro e o Kazak, né, encontra eles de carro, faz o Chase sair do carro, faz ela sair do carro, e na hora o Chase fala, o que você fez? E ela diz, você mentiu pra mim. E ele diz, o que você fez? Gente, ele já sai do carro, o Kazak já pega uma barra de ferro e começa a espancar ele e bater na cabeça dele com a barra de ferro. Nossa, eu achei muito forte a cena do espancamento. E eu disse, mano, eu não acredito que a guria teve coragem de fazer isso. E assim, achei demais, sabe? Tipo, tem culhão ali pra fazer, mas eu achei muito forte. E eu imaginei, assim, a cabeça dele sendo esmagada por uma barra de ferro. Nossa, muito forte o negócio. E aí tem um momento que alguém bate na cabeça dela com uma arma, e aí a gente não sabe se o Chase morreu, se o Kazak levou ele mesmo. Sei que ela acorda daí meio que numa cama de hospital, alguma coisa assim, e todos os amigos do Chase estão na volta dela. O que você fez? Cadê ele? O que você fez? E aí, tipo, ela não quer dizer que ela entregou ele pro inimigo, né? Mas na hora que ela acorda, alguém já diz pra ela que o que ela leu e o que ela viu de vídeo era mentira. Foi adulterado. Ela entregou o Chase pro inimigo, sendo que o Chase não fez nada com o irmão dela. A única coisa que o Chase fez foi, quando o Chase descobriu que o irmão dela tava indo até o Kazak com as drogas, ele saiu correndo, ele pegou os amigos da fraternidade e foi correndo, porque ele disse, meu Deus, o Kazak vai espancar ele. E ele tentou ir atrás pra impedir. Quando ele chegou lá, o Carter já estava espancado, quase morto. Aí ele pegou, né, o Carter, colocou no carro e levou pro hospital, só que ele não podia entrar dentro do hospital, porque eles estavam com drogas no carro, e aí ia ralar todo ele. Então a única parte que ele fez foi deixar realmente na calçada, porque ele não tinha o que fazer. Mas ele em nenhum momento ordenou, nenhum momento mandou, nenhum momento pediu pro Kazak fazer aquilo. E ela acabou, né, caindo nas teias da Maia, que foi essa ficante do Chase, que fez tudo isso. E ela fez a maior merda da vida dela, eu acho que foi entregar o Chase. E até esse ponto a gente não sabe se o Chase tá morto ou tá vivo. Gente, ela tem um sonho que ela tá no enterro dele. E é essas partes que eu digo que são muito filha da puta, porque tu jura que é verdade. Eu já tava chorando. Eu disse, meu Deus, ele morreu, não sei o quê.
Depois ela acorda e descobre que não, que ele meio que tava desaparecido, ficou uns 2, 3 dias desaparecido, mas o irmão dele é policial, então eles conseguiram ir atrás dele, mas ele não apareceu mais, ninguém viu ele. Ele não queria saber dela, então ela nem sabia como é que ele tava, se ele tava muito machucado, se ele tava vegetativo, que nem o irmão dela ficou. Ela ficou assim, acho que um mês sem saber nada sobre ele. E eu super entendo, né? Se eu sou ele, jamais ia querer olhar na cara dela de novo. Mas ele mentiu pra ela, né? Ele falou que nunca tinha ido até o hospital. Tem filmagem dele, então assim, mas eu achei muito foda que ela foi até o fim na vingança dela. Aí tem um momento que ela descobre que ele tá dormindo num pub e que ele não tá aparecendo porque ele ainda tá muito machucado e ele não pode aparecer machucado na frente da fraternidade dele porque vai dizer que ele tomou uma surra e isso não vai ser bom pros negócios dele. E aí ele vê ela invade o quarto dele e ele diz que ele nunca mais quer ver ela pintada nem de ouro, né? Odeia ela, todo mundo odeia ela e com razão, né? Pelo amor de Deus, o guri podia ter morrido por causa de uma merda que ela fez. E aí ela vai embora, né? Tá destruída, tá até se organizando pra ir morar com o pai dela e a tia lá longe, em outra cidade. E aí, nesse dia, o Kazaki, ele é solto, porque ele foi preso quando o irmão do Chase foi atrás do Chase, né? E aí o Kazaki foi preso. Só que porque a delegacia tá tão cheia, eles tiveram que liberar algumas pessoas. E eles liberaram o Kazaki. Nesse mesmo dia, o Kazaki sequestra a Max. Exatamente. A Max tava arrumando as malas pra ir embora, né, da cidade, porque o Chase disse que não quer ver ela nem pintada. E o Kazaki sai da delegacia e sequestra ela. E aí, gente, rola um auê todo. Ele sequestra ela. Ele manda foto dela quase pelada pro Chase, porque na verdade ele quer trazer o Chase, porque né, ele quer acabar o serviço. Ele não conseguiu matar o Chase ali com umas barras de ferro na cabeça, agora ele quer tentar terminar com os dois ali ao mesmo tempo. E aí o Chase recebe aquilo, obviamente, ele gosta da Max, né? Mesmo ela tentando matar ele. E aí ele vai até lá a casa junto com os amigos dele. E aí ele entra na casa do Kazaki, onde a Max tá sendo sequestrada. E aí começa uma briga louca. E aí acontece umas coisas muito, muito doidas. Gente, eu sei que o Chase começa a brigar com o Kazaki, só que o Kazaki tá armado com uma arma, né? E o Chase tá sem nada. Gente, eu não sei o que acontece, que dá uma briga ali entre eles e a Max é esfaqueada no peito. Exatamente, achei que a guria já tinha morrido ali. A Max toma uma facada no peito. Os amigos do Chase conseguem invadir a casa e um deles dá um tiro no Kazaki, então o Kazaki morre. Mas daí a gente acaba aquele capítulo sem saber se a Max morreu também. E aí que acontece a outra trollagem, que eu gritava, nessa eu gritava. Porque daí começou a surgir uma lembrança do Chase falando, ela morreu, ela realmente morreu. O médico vindo dizer que ela morreu. E eu fiquei chorando, eu disse, não, eu não acredito, não sei o quê. Gente, era uma lembrança da primeira namorada dele que morreu. Eu fiquei puta. Eu disse, não. Assim, ó, a trollada do ano. Eu senti como se fosse aquela trollada do Crepúsculo lá, que era a guerra e não era. Ai, nossa, adorei. Assim, ó, bati palma pro escritor naquela hora, porque assim, ó, top. Achei top. Aí tá, a Max sobreviveu. Aí, né, a Maya, aquela ficante lá do Chase, que fez toda a merda, que fez com que acontecesse tudo isso... tudo que a gente faz volta, né? Parece que a guria agora tá com câncer, tava quase morrendo lá no hospital. Daí o Chase, mesmo depois de tudo que ela fez ali, o Chase ficou do lado dela, porque ela fez tudo aquilo por amor, né? Uma cabeça de doido. E o Chase ficou do lado dela. E ele e a Max meio que decidiram que não ia dar certo os dois juntos ali, porque eles passaram por muita coisa, né? Tipo, a Max entregou ele pra morte. E aí a Max inventa que ela vai embora. Só que daí antes dela ir embora, os dois meio que se reconectam. E o Chase quer muito ficar com ela e ela acha que ela precisa de 1 ano, né, pra ficar, né, bem, pra os dois se curarem e depois voltarem. Então a ideia dela é ficar 1 ano fora, lá na tia dela, e depois voltar. Essa parte me incomodou um pouco porque demorou demais, né, ficou muito no, ai meu Deus, eu vou embora, não vou embora, eu vou embora, não vou embora. E ela acaba indo, tá? Mas aí o Chase tá extremamente triste, ele que leva ela no aeroporto, é bem triste, assim, ele tá muito apaixonado, mesmo depois de todo o merdão que aconteceu. E ela vai embora. E aí ele fica, 2, 3 meses, ela nem fala mais comigo, não sei o quê. Do nada, ela aparece sentada no capô do carro dele e o carro dele começa a despertar o alarme. Então a gente tem basicamente no fim do livro a mesma cena do início do livro. Dessa vez ela não quebrou o carro dele, mas ela tava sentada na frente do capô. Então ela voltou e os dois meio que voltam ali, iniciam o romance e meio que termina assim. Tem um segundo livro que é Tempestuosos, eu acho. Não vou ler. Por quê?
acho que no primeiro livro já deu tudo que tinha que dar. Eu acho que já deu todas as tretas possíveis. Ela foi embora, ela voltou. Eu acho que não tem necessidade do segundo. E por mais que digam que o segundo é bom também, eu não quero. Eu quero terminar do jeito que eu gostei do primeiro. Então, assim, gente, eu vou ler só o primeiro, porque eu acho que não tem necessidade do segundo. Por mais que eu vi algumas resenhas dizendo que é bom. Pelo que eu vi, eles vão ter várias tretas. Acho que várias coisas do passado vão vir assombrar eles. Não quero ler isso. Eu quero ficar só no primeiro. Então, assim, é isso, gente. Espero que tenham gostado. O livro é muito bom. É muito surto atrás do outro. Sério, gente. O último surto, eu gritava em cima da cama. Porque, assim, eu achei, olha, eu me senti uma ridícula por ter caído naquilo dali. Então, assim, perfeito. Vocês precisam ler. É muito bom. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Tentei resumir ao máximo. Quem não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. E até a próxima.